Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhada de convidadas incríveis. Sigam a gente no Spotify e no Instagram e não se esqueçam de se inscrever no canal do Estema TV para ficar ligado em todas as novidades. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. Hoje vamos falar sobre um tema polêmico na corrida. E não vai ser sobre parar o relógio durante o treino. Fortalecimento. Muitos corredores fogem disso, mas ele é extremamente necessário. Principalmente para que a gente possa continuar fazendo o esporte que a gente tanto ama. Indo além da corrida, fortalecimento é muito importante quando a gente fala de longevidade e também para quem tiver algum tipo de meta estética. Para falar sobre esse tema com a gente hoje, a gente chamou a Karine Nogueira, maratonista e profissional de educação física. Bora começar o episódio? A Ká treina desde os 15 anos. Já foi super crossfiteira, rata de academia, é maratonista, já teve um flerte com o triatlon e, além de tudo isso, é quem monta os meus treinos hoje em dia. E hoje ela vai contar um pouquinho mais pra gente sobre a jornada dela no esporte e desvendar o mundo do fortalecimento nessa jornada. Seja bem-vinda, Seja bem-vinda, Ká! Oi, pessoal. Oi, meninas. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui pra gente poder debater um pouquinho desse papo sobre um assunto que é muito importante, né? E hoje, realmente, muitas pessoas fogem. Então, a gente vai mostrar a importância real de estar fortalecendo e treinando, além de correr muito. É isso. Eu mesma fujo, apesar da Karine fazer Foge planilhas mesmo. maravilhosas, eu fujo. Quem sabe depois desse episódio eu não mudo um pouquinho. O meia-culpa. Exato. Mas vamos lá, Ká. A gente já fez uma pequena apresentação sua para as nossas ouvintes, mas eu quero que você conte agora, para quem talvez não te conheça, quem é a Karine Nogueira dentro e fora da corrida. Bom, gente, meu nome é Karine Nogueira, como as meninas já falaram. Eu já me considero hoje uma atleta híbrida, já passo e pratiquei várias modalidades. Meu início, né, foi sempre na musculação. E hoje eu tô muito mais aliada ao esporte híbrido porque eu faço a corrida, né, como paixão mesmo, independente de praticar maratona ou fazer provas por performance, eu sempre uso a corrida como um lifestyle mesmo, um hobby, e pratico atividade física, faço musculação, né, o tal do fortalecimento, que hoje é o nome da moda, né, que a gente chama de treinamento de força, não só como minha profissão, né, como meu trabalho, que é algo que eu amo, disseminar para as pessoas, né, esse lifestyle mais saudável, de a gente construir uma individualidade e uma longevidade, né? Até porque a gente também pensa em correr para sempre, precisando desse treino de musculação mesmo para a vida. Então, eu me considero hoje dentro do mundo do esporte, mesmo estando fora dele. Até quando eu não tô no mundo do esporte, eu tô dentro do esporte. Então, eu gosto muito. Eu acho que hoje já faz parte do meu sobrenome, sabe? Eu conheci a Ká já tem bastante tempo. Muitos anos. A Ká é de Santos, então eu conheci ela na época que o meu ex-namorado era de Santos e eu conheci ela por conta do CrossFit. Sim. Mas, Ká, conta um pouquinho pra gente, né, conhecer como é que começou essa sua história, essa sua paixão pela atividade física que virou até a profissão depois. Então, é muito engraçado que eu brinco que quem me colocou no mundo do esporte foi minha avó. Eu entrei na academia por causa de uma promoção de cereal. Mentira! Sim, juro. A minha avó Que inesperado! ganhou uma promoção de cereal numa academia na esquina da minha casa. E desde que eu entrei na academia, não tinha musculação, né? Eu era muito nova, então meu pai não deixava. Quantos anos, Ká? Eu tinha 14 para 15, então eu entrei fazendo aula de ginástica localizada. E aí eu passava horas na academia, coisa de 3, 4 horas. Na época do colégio mesmo. E meu pai me chamava de mulher ginástica. E desde então, eu sempre soube que eu gostava muito, mas até então eu não tinha diagnosticado isso como um padrão de vida mesmo. Era só uma necessidade, um lifestyle. E aí, quando eu fui ficando mais velha, né, quando eu me formei no colégio, eu acabei fazendo faculdade de fisioterapia, porque eu sempre quis trabalhar com a área da saúde, mas eu não sabia o quê. E aí, durante a faculdade, lá no Santa mesmo, eu descobri que não era aquilo que eu queria e que eu não gostava de nada muito parado.
e que eu precisava estar sempre em movimento. Então eu descobri que o movimento fazia parte de mim, sabe? Então foi a partir daí, né, com 14 para 15 anos que eu descobri esse mundo e nunca mais parei. Iniciei na musculação e depois que eu vim para São Paulo, né, eu conheci o Rai, que é atual meu marido. Você veio pra São Paulo? Vim porque eu conheci o Rai numa prova que eu fui fazer com a assessoria que eu corria por causa da minha irmã. Nossa, então a corrida te trouxe, inclusive, o marido. Sim, me trouxe o marido, a gente se viu correndo na praia. E eu fazia assessoria lá em Santos, que era a MPR, que tem aqui em São Paulo, inclusive, né? Minha irmã era da escolinha de triatlon lá em Santos, então eu já fazia corrida só pra poder acompanhar mesmo ela. Eu vinha muito pra cá pra ver as competições do Troféu Brasil. Legal. Então eu conheci o Rai e ele fazia CrossFit aqui em São Paulo, no CrossFit SP. Nossa, sim, sei. Aí eu fiz uma aula de CrossFit com ele aqui em São Paulo, adorei e comecei a praticar lá em Santos. E aí fui convidada por umas educadoras físicas que viraram minha amiga, e aí a gente fez uma sociedade, abriu um box, e aí a minha vida começou a, de fato, por 9 anos, eu fui praticamente do CrossFit, assim, abandonei um pouco a corrida, usava mais pra cardio, né, na parte estética do que, de fato, performance. Então, eu fiquei muito tempo no CrossFit mesmo. E pra quem não sabe, a Ká não era só crossfiteira, ela era muito boa no CrossFit. E lá em Santos as pessoas já têm um pouco de raiva, porque a Ká, ela tinha um corpo mais... Ela sempre nunca Muito quis ficar forte. muito volumosa, né? Só que ela era muito forte e rolava um pouco de Rolava. de especulação, hate, porque a menina era muito boa e a galera ficava brava. Eu era bem forte mesmo. Eu sempre fui muito boa, sempre tive muita consciência corporal. Até por isso que eu fui desenvolvendo aos poucos esse lance do fortalecimento, porque eu gosto muito de entender o movimento. E o CrossFit, ele tem muito essa base funcional, de você trazer a função do movimento pro teu dia a dia, né? Então, no CrossFit, a gente, no curso, inclusive, aprende que o agachamento serve como um padrão de sentar numa cadeira. O levantamento terra é pegar algumas compras pesadas no chão. Então, eu fui me aproximando mais do padrão funcional de treino com o cross, né? Mas eu gostava muito de competir, eu sempre fui muito competitiva, eu realmente era muito boa, mas eu era muito forte, isso me incomodava muito. O volume. Muito, mas eu era muito forte mesmo, assim, eu ainda me considero forte, né? Quem não me conhece antes nem imagina como eu era. Não, a Karine era bem ombruda, assim. Muito mudou ombruda. E quando eu fui casar, eu resolvi que eu ia entrar no meu vestido mais slim. E aí foi quando eu comecei a correr mesmo, de fato. Comecei a correr muito, comecei a emagrecer. Aí a gente entrou na pandemia, as academias fecharam e a gente precisou se reinventar. E aí o treino funcional ficou muito em alta, porque a gente precisou começar a treinar em casa. Era o que dava pra fazer, né? Sem muito equipamento. Exato. E aí eu acho que foi ganhando mais força também. As pessoas, elas desapegaram um pouco das máquinas e começaram a prestar mais atenção no que de fato era importante pra gente se considerar forte, né? Porque a força, ela não é um tamanho, né? A força, ela é a capacidade que você tem de se sustentar. Sustentar teu tronco, de você conseguir ficar sentada por horas sem dor na lombar, de você poder caminhar sem sentir dor nos pés. Então, era sempre por aí. E aí, na pandemia, foi quando eu comecei a correr mais e me aproximar mais de meia maratona, maratonas. E aí, eu não voltei mais a fazer CrossFit. Nossa, e do jeito que você tá falando, assim, parece que você sempre foi uma atleta híbrida, né? Porque tava aí a musculação, a corrida entremeada, cada vez com um peso diferente. Mas só voltando um pouquinho, você chegou a se formar na fisioterapia? Não. Não. Aí você já partiu Já pra migrei. educação física? Já migrei. E lá no Santa, onde eu fazia faculdade, você podia fazer uma transferência mesmo. Então, legal. eu fiz no meio do curso. E, inclusive, eu até desfilei pela faculdade, né? Eu fui rainha. Que legal! Fui, porque eu tinha um super corpo, né? Uma bunda bem grande. Sempre fui mais encorpada mesmo, né? E naquela época era mais bonito, né? A gente Panic gostava. Cats. Exato, era a época do Pânico, Sabrina Sato. Eu amava. Mas isso já virou uma descrença já, nem me apego mais. Eu acho que hoje a gente pensa na estética, mas como hoje a gente coloca a atividade física mesmo como um padrão de limiar, de não ter dor, porque eu já tive lesões e eu sei o quanto isso é muito ruim, eu acho que eu priorizo mais essa questão de ser forte sem ser grande, sabe assim? Sim. E eu acho que também a gente vai ficando mais velha e aos 20 nada dói, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Aos 20 nada dói. Você vai crescendo, aos 30, trabalhar o dia inteiro sentado, você já sente a sua lombar. Então não é só correndo que você se machuca. Eu acho que quando a gente fala de fortalecimento, é pra
aos seus 90 anos, você É conseguir ter autonomia. A É minha isso avó tem mesmo. 93, ela tem total autonomia. E tem muitas pessoas muito mais jovens que já perdem essa autonomia do movimento justamente por ausência de fortalecimento, É né? isso Então, acho mesmo. que a gente não pensa isso quando tem 20 anos, a gente vai pra musculação pensando só no físico, busca Exato. resultados estéticos, mas esquece que a gente tá criando uma base pro nosso futuro, né? Exatamente. E esses dias eu estava estudando e estava ouvindo um médico do esporte, ele falou uma coisa que eu me identifico muito. Hoje na internet, as pessoas percebem o quanto eu vou para a academia, mas eu não sou apegada aos aparelhos. Porque, de fato, eu acho que a corrida ela é um movimento, e dentro do aparelho a gente não consegue fazer o movimento, a gente isola uma musculatura, né? Só que a musculatura, para ser fortalecida, a gente precisa pensar no movimento. E quando a gente fala de corrida, a gente fala de deslocamento, de salto, de impacto. Então, o treino de força hoje, muitos acham, né, que a musculação, ela está ligada à aparelhagem, mas na realidade o treino de força é um treino funcional e não é elastiquinho, e não é bolinha. Não, o treino de força, ele é um treino que treina a função da tua musculatura para você se manter em movimento sem dor. Então, de fato, fazer um agachamento, um levantamento terra, né, estar ali fazendo os exercícios de avanço a fundo, são exercícios que são funcionais, né? Não é só o fato de estar trabalhando com peso corporal. Então, a gente precisa desconstruir muito isso também, porque as pessoas, quando você fala assim pra elas, eu treino fortalecimento num estúdio. Então elas te imaginam fazendo borrachinha, exercício só com peso corporal, mas na realidade a gente sabe que não é, né? E quando a gente vai pra uma fisioterapia, a gente descobre que a fisioterapia, quando você vai com alguma dor, você faz esses exercícios com menos carga, muito mais concentrados. Exato. Completamente diferente de uma musculação. Ou seja, É isso. o que fortalece, de fato, é quando a gente usa uma base mais funcional mesmo e mais focada Exato. em pontos específicos, né? Exatamente, exatamente. E Ká, voltando um pouco, né? Você nunca mais voltou aí pro CrossFit. Mas como você acha que ele foi importante, inclusive, pra te dar a base pra quando você quis virar essa chave pra corrida? E se antes mesmo, e quando foi a sua primeira meia maratona nessa história? Foi realmente depois que você virou uma chave e falou, putz, quero começar a priorizar a corrida e desbravar novas distâncias? Não, na realidade, como eu falei, a minha família sempre foi do esporte, né? A minha irmã, ela era triatleta, então em Santos, quando tinha MPR, ela era triatleta da assessoria, a gente viajava muito pra ela competir, né? E nessa época eu já corria. E quando eu era da MPR, eu fiz a meia maratona do Rio de Janeiro, né? Totalmente sem compromisso, meu primeiro tempo foi 2h12. Nos meus passinhos bem lentas, isso pra mim era um super desafio, eu lembro que eu fiquei muito cansada, e essa foi minha primeira meia, mas desta primeira meia pra minha próxima e a minha segunda, demorei muito, porque foi na pandemia que eu comecei a correr e pegar gosto de novo, então eu comecei a treinar por conta, né, sozinha, eu corria escondido, no quarteirão, na rua, e eu resolvi fazer uma meia maratona, porque quando a gente voltou da pandemia, não tinha prova, né, tava proibido. Então, eu voltei pro Rio de Janeiro com meu marido e eu fiz ele me acompanhar. 2021? Foi. Eu tava lá Você também. tava? Aham. Fiz ele me acompanhar pelo percurso da Barra de bicicleta pra eu não, correr então não fez a 21 prova. quilômetros. Você não fez a prova, você foi Não pra... fiz a prova. tá. Eu Você quis vim- fazer, você eu falou, quis hoje eu fazer vou fazer por uma meia. conta, sozinha. E aí foi a partir desse dia, eu tive muita dor na canela. Jura? Muita dor na canela, eu tive muita canelite e aí eu me lesionei. Porque eu me lesionei pelo excesso de corrida. Então eu me apaixonei pela corrida na época que entramos na pandemia, quando o CrossFit acabou. Eu parei de treinar o CrossFit, que é um tipo de fortalecimento, porque de fato a gente trabalha o movimento nele com exercícios funcionais, e eu foquei só em correr, porque a corrida ela vira um vício, né? A E ela te dá uma quando endorfina, começa- ela gerencia exato. a ansiedade. Então... Exato, a gente não consegue não ser dependente dela, então eu só queria correr. Correr, então eu tava fissurada em fazer 21 quilômetros, e no dia que eu fui fazer esses 21, fiquei muito frustrada, porque eu fiz parando várias vezes e com muita dor. Nossa. E aí eu tive que parar bastante a corrida, até entender o porquê que eu tava lesionada, entender a maturidade do meu corpo. Foi a partir dessa data que eu comecei a perceber que eu queria correr, e que eu precisava parar, entender como o meu corpo ia funcionar, qual era o mecanismo ali que eu precisava ter para não me lesionar. E foi quando eu comecei a introduzir o fortalecimento como importância, né? E foi como eu vi
como o CrossFit, apesar de ser o esporte competitivo, era um esporte que me trazia fortalecimento. Eu nunca tive uma dor, uma lesão. Eu levantava fala muito muito, peso. né? Eu nunca tive nada. Nenhuma dor nas costas, nenhuma dor no E ombro. o engraçado, porque o CrossFit, assim, pra quem não conhece muito, só vê da internet, acha que é um esporte que lesiona muito, né? Sempre. Tem muita essa por má causa das interpretação. cargas, né? É. E porque o pessoal do CrossFit é agressivo, né? Eles Uhum. jogam as barras no chão. Tem esse lance, assim, de ser mais E tem agressivo. a competitividade. Acho que assim como a É. galera, assim como a gente faz besteira na corrida, de não É. parar quando tem um sinal de dor, e Sim. é por isso que eu falo pra cá que eu admiro muito, porque ela tem muita consciência corporal. Então, ela respeita. E eu acho que eu nunca tive essa coisa com o cross. Eu nunca me lesionei no CrossFit. Eu fiz por 3 anos, acho. Porque eu nunca tratei ele como competitivo. Eu não tinha, às vezes, uma meta de tempo, que nem eu tenho na corrida. Coisas que me fazem, às vezes, desrespeitar um limite que meu corpo Sim. tá dando. E no cross, não. Como eu levava como uma atividade física que eu gostava muito, eu não tinha essa coisa de querer fazer sempre mais. Então, a galera que eu via que se machucava era quem tava nessa vibe de competição. Exatamente. De querer pular etapas, porque o CrossFit também, você tem progressão de Eu carga. ia falar isso agora. técnica, né? Exato. Exatamente. Parece. O CrossFit e a corrida, eles são muito parecidos. A pessoa que começou a correr hoje 3 km e quer fazer uma meia maratona amanhã, é a mesma pessoa que entra no CrossFit hoje e quer fazer um Ring Muscle Up, que é um dos movimentos mais Entendi. difíceis. É, o Ring Muscle Up é o movimento É o movimento que segura das na- argolas. é das argolas. Imagina só o Arthur Zanetti. É exatamente aqueles o que movimentos. O Arthur Zanetti faz na ginástica Isso. olímpica. E aí, nessa intenção, as pessoas se machucam, porque elas Ah. querem pular as etapas. Uhum. Então, por isso que o CrossFit ele é visto como lesivo, porque na mesma proporção que você vicia na corrida, você vicia no cross, porque a gente quer melhorar, né? Sim. E a gente O quer cross melhorar rápido. o cross é muito gostoso também. Ele É. tem uma... Tem endorfina, né? Ele tem endorfina, ele tem essa coisa de vocês, que nem na corrida, que você faz um dia, você se supera. Então, você tem o treino, que é rápido, Exatamente você aumenta isso. um pouco a sua carga. Então, Sim. você tem essa Bem parecido. recompensa emocional que vai te dando aquele gostinho de você querer mais. Exatamente. Por isso que eu troquei a dependência da pandemia, né? Que eu não tinha mais academia de cross. E eu descobri que a corrida tinha um limiar muito parecido de sensação. Então, eu me dediquei muito. Uhum. Só que a gente não consegue se afastar das duas modalidades. É que nem no triatlo, a gente brinca que não é triatlon, são 4 modalidades, porque tem que fortalecer. É. A corrida não é só corrida, tem que fortalecer. E quem faz crossfit também tem que fortalecer. Jura? Porque no crossfit a gente trabalha padrão de movimento. Então, ou você puxa ou você empurra. Uhum. Só que no fortalecimento a gente isola alguns movimentos. Então, no cross você vê que os atletas, eles são muito ombrudos, né? Eu era muito ombruda. A gente desenvolve mais membro superior do que membro inferior. Uhum. Você vê que as meninas que competem, elas têm muito quadríceps e não tem quase glúteo posterior. Não tem. Porque é muito agachamento perto de glúteo isolado. Eles não têm um glúteo Não médio fortalecido. Não faz movimento unilateral, não tem... Exatamente. Por isso que hoje o CrossFit ele é visto como uma modalidade híbrida também. Porque Uhum. muitos atletas hoje, até no CrossFit Games, estão nadando, estão pedalando e estão correndo, Ah, que né? legal. Então tem até atletismo agora, né? No CrossFit. Então eu acho que hoje virou uma união de modalidades, né? E eu me sinto muito a par de tudo, porque eu vivenciei demais. E eu ainda sou dona lá do CrossFit 13, né? Uhum. Apesar de hoje não praticar e não dar aula mais de cross, eu ainda tenho muito contato e eu tenho saudades. Mas eu acho que eu não consigo me ver mais ficando daquele tamanho. Porque Isso eu que não eu ia te tenho. perguntar, hoje você se considera o quê, assim? É muito engraçado isso, né? Hoje eu me considero... Esses dias eu tava até pensando, né? Porque eu tava reformulando a minha bio no Instagram. Aí eu pensei... O que mais eu sou, né? Mas eu acho que hoje eu sou mais do lifestyle fitness mesmo. Sim. Eu gosto da corrida, eu sou corredora, mas eu não me considero só corredora. Sim. Eu acho que se fosse pra colocar num patamar principal, não seria a corrida. Uhum. Seria a Estar em atividade movimento, física. né? Exato, seria fazer exercício. Uhum. Porque hoje eu não me imagino não treinando. E não é só não correndo. Tá? Então, se hoje eu me lesiono e não corro, eu não ficaria mais depressiva e nem frustrada como eu fiquei anos atrás. Uhum. Então, se eu puder nadar, se eu puder ir na academia fazer um treino de musculação, A bike que você exatamente, se eu puder fazer uma escada, eu tô feliz. Então, eu acho que hoje eu me considero... faz. Uma viciada em endorfina. Exato. E um movimento Chapadinha que... de endorfina. É, um movimento Exatamente. que dê essa sensação. E acho que também um ponto que é muito legal da forma que a Ká trata os treinos são treinos muito dinâmicos, né? Quase pouco aparelho e muito dinamismo. Várias séries, acho que quem depois acompanha o Instagram delas tem postado muitos treinos Muito. que você tem feito lá. Então, acho que além de fortalecer o corpo, também aí você trabalha vários padrões de movimento e acaba sendo... É sempre um full body, praticamente, Exato. porque você nunca faz um
um único movimento, uma cadeira extensora. É sempre Exato. muito dinâmico, né? Eu acho assim que eu sempre brinco que eu tenho essa vontade de transmitir para as pessoas que a atividade física, que treinar, não tem que ser uma obrigação. Então eu quis desenvolver um jeito de ensinar as pessoas a treinarem, de mostrar que treinar é legal e não é uma obrigação. Porque tem muita gente, apesar de hoje a gente viver nesse mundo onde todo mundo gosta de treinar, não é o comum. Sim. Muita gente não gosta e faz obrigada. E a minha intenção com os treinos é mostrar que é legal. Então eu acho que eu criei uma metodologia, eu criei um jeito de treinar que otimiza o tempo da pessoa na academia, né? O fato de... importantíssimo. Exato. De trabalhar o corpo todo em uma sessão. O fato de ser dinâmico, conjugado e em bissérie, às vezes fazer o aparelho que é essencial para isolar uma musculatura, mas encaixar um conjugado ali mais funcional, como um agachamento ou como um exercício de pliometria, que treina a parte cardiovascular e o metabólico também, deixa o treino muito mais dinâmico, e o dinamismo, ele quebra a rotina, né? Quebra aquela constância. Então a pessoa não se sente muito estagnada. Eu vou de um aparelho para o outro. Faz e descansa. Então a gente consegue atingir os objetivos de qualquer atleta, de qualquer pessoa normal, com um treino muito mais dinâmico e fazer com que essa pessoa volte para academia mais feliz. Então eu acho que eu consegui hoje fazer isso, sabe? E eu tento mostrar todos os dias no meu Instagram como é possível fazer musculação, gostar, ter um corpo legal, ficar fortalecida, correr. Eu incentivo muito a corrida, porque a gente hoje também não tem que correr só pra bater tempo, né? Pra bater pace, mas eu acho que eu desenvolvi hoje, sim. Até a Má agora tá treinando mais vezes. Pô. Você tá vendo? Eu tô postando. Então E é você não muito gosta legal. muito. Não, mas assim, qual é a questão? Eu nunca gostei muito de musculação, isso é um fato, e eu tenho um problema com a academia cheia. Então eu detesto as total. pessoas da academia. Se eu tivesse a minha própria academia, eu ia treinar mais. O problema são os outros. Aí, então, assim... Gente, que eu detesto é que revezar. Aí a pessoa já tá no aparelho que eu quero usar, aí pronto, acabou o treino pra mim ali, já fico puta, porque eu gosto de seguir exatamente na linha. Ah, vai pro próximo e volta. Mas não, se tava aqui nessa ordem, é porque tem uma importância de estar aqui. Exato. Aí ou você tem que, ou os treinos que é a Capacita, que às vezes são trissérie, aí o cara rouba a minha máquina, aí eu já volto, aí Isso é perdeu a verdade. série. Então, isso me gera um pouco de estresse, mas eu acho que depois que eu fui pro cross, eu também eu gosto muito do dinamismo, acho que o cross é muito dinâmico. Então, quando você sai do cross e volta pra uma academia, se você não muito acha um difícil. treino dinâmico, é muito difícil Muito você gostar. difícil. É exato. muito difícil. Então, acho que eu sempre continuo fazendo meus treinos com a K, porque é isso. Ela passa um pouco. Eu falo, cara, bota a essência do treino, porque... E aí, quanto mais o treino, menos em aparelho eu fico. Porque daí eu não tenho que ter esse problema de outra pessoa roubar o aparelho. E mais dinamismo eu consigo fazer, aí eu gosto. Exatamente. E é muito mais funcional pra você também, né? Exato. Pensando que vocês são corredoras, quanto mais funcional, quanto mais musculatura ativa ali, contraída, pra gente poder estabilizar um movimento, melhor você tá trabalhando a consciência corporal, né? Mas eu acho que não só isso, por exemplo, eu tava tendo muito episódio de dor nas costas, de ficar sem fazer fortalecimento no final do ano passado. Só de eu ter voltado, eu tô fazendo, sei lá, 2, 3 vezes na semana, eu tô indo sempre, pelo menos. Se eu consigo encaixar a quarta, maravilhoso. Mas melhorou muito dor nas costas. Melhora muito. Muito, assim, bizarro. A lombar, Mas assim, até a mudou. postura, né? Exatamente. Tipo, eu lembro Postura quando- pra correr. Acho que pra tudo, porque eu lembro muito a Mariana do passado, que não gostava de fazer musculação. Eu era meio corcunda, não tinha uma postura bonita, não só na corrida, mas assim, na vida no geral. E não sentia dor, acho, por ser mais nova, mas eu lembro que eu não tinha uma postura boa. E aí, quando eu comecei a fazer fortalecimento, mais voltado pra corrida, e foi bem na época da pandemia também, que meu personal acaba passando umas coisas pra fazer em casa, e aí por estar em casa eu fazia, eu vi que eu tinha o core mais fortalecido Isso. e a postura ficava melhor. Bem E melhor. uma vez até meu pai, ele falou, nossa, Márcia, a postura tá bonita. Daí eu fiquei, cara, isso provavelmente vem por causa do fortalecimento. Totalmente. E uma coisa que eu acho que as máquinas não proporcionam, que o cross proporciona, ou quando a gente faz treino mais com peso livre, o tempo todo você tem que estar com o core ativado. Então, quando você vai fazer um agachamento naquele Smith que tem a barra que sustenta, você tem ali alguma coisa te segurando, então você Exato. não precisa tanto. Agora, quando você vai fazer o agachamento de barra livre, exato. você precisa estar com todo o tronco forte pra fazer. Então, acho que isso que eu vi muito no cross, eu falei isso pra Maju no episódio, eu não sei se é episódio ou na vida fora dos episódios, mas que eu nunca senti que eu tive o core tão forte, e me sentia tão forte quanto na época do cross, justamente pelos tipos de exercício que a gente fazia. Que não precisa ser só o crossfit, mas eu acho que a gente Exato. busca trazer isso pra rotina de fortalecimento no geral, e nós como corredores
ter um ganho ainda maior, porque eu acho que Muito a postura Sim. é mais importante ainda. Muito maior. Até porque o core, né, que muita gente hoje fala, ai, tem que fortalecer o core. O que é o core, né? O core é a estrutura do centro do nosso corpo, né? Então é o que de fato mantém a gente em pé, que é formado por vários músculos estabilizadores. Então quando a gente treina o cross, quando a gente faz lá os movimentos que são os movimentos que a gente fala calistênicos, né, ginásticos, a gente tá trabalhando só com peso corporal em partes isométricas. Então são as pranchas, né, são os movimentos que a gente trabalha com rotação. Então, na corrida, por exemplo, a gente trabalha com movimento, com deslocamento, né, com impacto e com rotação, porque o nosso braço fica ali em movimento. Então, a gente fica o tempo inteiro torto. Se a gente não treina o centro do nosso corpo para ter uma boa postura, conforme a gente vai ficando cansado, a primeira coisa, você pode ver, quando um corredor tá cansado numa maratona, é despencar a postura. Correr sentado, Exato. né? E às vezes o corredor, ele tá extremamente cansado. Eu mesma, na minha maratona do Rio, eu tava muito cansada, mas todas as minhas fotos eu tô com o peito aberto. Porque, de fato, o fato de você ter o fortalecimento em dia do core, que é a região do seu tronco, mantém a tua postura pro dia a dia. Então, quando você vê, você tá trabalhando mais retinha, você dirige mais posturada, né? Então, é muito importante a gente lembrar disso também. E eu sempre brinco que o treinamento funcional, né, o treino de core, é tipo arroz e feijão, é o básico que funciona. Às vezes as pessoas, elas inventam demais e não serve pra nada, né? Sim. E muita gente, eu acho também que hoje foge do fortalecimento porque associa muito o treino de força a ficar grande. E hoje ninguém na corrida quer ser pesado. Né? Exato. Hoje, ser leve na corrida é sinônimo de correr mais rápido. Então, as pessoas fogem do fortalecimento. A coisa que eu mais recebo é, mas eu não quero ficar grandona. Se ganhar massa fosse fácil assim, o mundo todo tava no campeonato de eu quero ficar fisiculturismo. grandona, só que daí eu falei pro meu personal, aí eu falei pra ele, Murilo, então, eu queria focar um pouco no ganho de massa dele, tá bom, mas então você vai parar de focar na performance. Daí eu fiquei, não dá pra ter os dois? Ele, então, infelizmente não. E aí, cara, quando eu quero, não dá. Mas eu tinha muito essa ideia de que, vai pegar um peso, já vai ficar forte, vai ficar coxuda. Se fosse, né? Se fosse assim. Se fosse assim, meio mundo tava no fisiculturismo. Mas se fosse assim, não tinha gente tomando tanta bomba, né? Porque se ficasse mágica, se ficar grande fosse fácil, no mercado de anabolizante tava em queda. Nossa, E, cara, uma coisa que eu tava te ouvindo falar, eu achei muito legal, que é isso que você tava falando de compartilhar no seu Instagram, né? E trazer mais as pessoas pra musculação, pro fortalecimento, porque tem muito ainda essa rixa, né? Entre corrida e musculação, e não só, imagino eu, por conta de achar que vai ficar grande, mas também porque é isso, muitos corredores gostam tanto do dinamismo da corrida que a musculação, o fortalecimento parece chato. Exato. E eu entendo, eu já não gostei, hoje em dia calhei de gostar, mas já não gostei. E aí eu queria, assim, que a gente adentrasse mais pra explicar, assim, o porquê que é tão importante nós, corredores, fortalecermos. Então, foi o que eu falei agora, né? A corrida, ela é um esporte de alto impacto. Quando a gente corre, a gente coloca em cima do nosso peso corporal 3 vezes mais. Então, se você tem 50 quilos, você corre com 3 vezes mais o seu corpo. Então, você imagina só o tanto de sobrecarga que as nossas articulações, elas recebem. Coitados. Né? Exato. Então, por que a gente fala tanto de mobilidade, né? Mobilizar as nossas articulações. É a capacidade que a nossa articulação tem de se movimentar. Quando a gente atrita muito as articulações, a gente enrijece elas. Então, aquela sensação pós-prova de você correr muito forte, né? Você tá se sentindo travado, é porque o seu corpo está rígido, a sua musculatura está muito contraturada. Então, você imagina só uma pessoa que não fortalece a musculatura, que é o principal que vai ali absorver o impacto das suas articulações. Então, imagina só, bem ilusório aqui pra vocês entenderem. Articulação, músculo, né? Se você não tem músculo, quem impacta no solo, quem recebe é a articulação. E a nossa articulação é osso, né? Então, a gente vai ter aí um desgaste de cartilagem, a gente pode ter várias outras, por exemplo, joelho, que é uma das articulações que mais sofrem, condromalácia, Nossa, sim. né? Então, assim, se a gente tem uma musculatura fortalecida, a gente tem alguém para amortecer o impacto. Então, o ideal do treinamento de força é fortalecer a musculatura, que vai absorver o impacto para minimizar os prejuízos, assim, que a corrida traz. Principalmente a corrida de asfalto.
né? Porque ela absorve muito mais o impacto. E hoje em dia os corredores usam muito tênis de placa, né? E a placa de carbono, ela tira a flexibilidade do pé, por exemplo. Então, muita gente tem faceite plantar porque não tem capacidade de dorsiflexão. Então, o fortalecimento, ele é um conjunto, né? A gente precisa mobilizar as nossas articulações para tirar a rigidez do nosso corpo, fortalecer as nossas musculaturas para absorverem o impacto e, de fato, ter força para correr, porque correr rápido não é só ser leve, né? Correr rápido é você ter força. Sim. Então, um resumo bem assim, besta. Ano passado, eu fiz a minha maratona de Chicago, eu tava pesando 60 quilos. Eu tava muito pesado, eu tenho 1,5 m de altura. Eu fiz a maratona pra 3 horas e 28. 4,50 de pace deu mais ou menos. Esse ano, eu tô com 49. Eu não tô conseguindo correr pra baixo de 5. Então, assim, eu tô muito mais leve, mas eu perdi muita força, né? Então, olha aí a importância do fortalecimento, né? Eu diminuí os treinos específicos para corrida, para poder focar na parte mais aeróbia, porque eu queria emagrecer, mais estética, e eu deixei de lado essa parte funcional. Então, hoje o fortalecimento ele é importante para os corredores, para vocês se manterem mais tempo na corrida, mais fortes para fazer uma prova, com mais longevidade, para não se machucarem, porque hoje a gente se machuca muito. Sim. O volume dos corredores hoje está subindo demais. Como hoje a corrida ela tá muito em alta, tem muita prova. Né? Exato, E tá fazendo muito mais. Antes você fazia uma prova no ano, exatamente, 2. aí prova é sinônimo de RP. Não são todas as pessoas que têm maturidade para se controlar numa prova. E quanto mais rápido a gente corre, ou seja, quanto maior é a intensidade, ou dependendo da distância, a gente também aumenta aí a parte lesiva do nosso corpo. Porque toda vez que a gente faz algo forte e intenso, a gente cria uma inflamação, né? E essa inflamação no nosso corpo, ela gera estresse oxidativo, né? Então, se a gente não tem uma boa capacidade de recuperação muscular, a gente também não consegue minimizar esses danos. E a musculação, ela aumenta a capacidade do teu corpo de se recuperar. Por quê? Porque você ganha massa magra. E a massa magra, ela é responsável pelo metabolismo basal. E o metabolismo basal é você acelerar o teu corpo. Então, você tem um processo de recuperação mais rápido. Então, tá tudo ligado. Nossa, faz muito sentido. Faz muito sentido, né? Muito legal, né? Ouvindo assim. Óbvio, gente. Por isso Agora, que a quem gente sabe, tem que fazer quem fortalecimento. sabe, ouvindo assim, as pessoas mudam. Isso. Cá, se você lançar um curso com aulas, eu vou estar lá assistindo. É isso. Mas assim, e eu costumo falar que o fortalecimento para o corredor, ele pode ser dividido em uma periodização muito dinâmica. Por exemplo, existem várias mulheres hoje que não querem ter um bumbum mole, né? Então, dentro da periodização do corredor, a gente pode ir pra academia para ficar com a bunda dura, definida num tamanho ok, e no outro dia treinar os específicos para a corrida, né? Então, o que a Má falou, pelo menos 2 vezes na semana é o ideal. Um dia de força, até pode ser mais focada para estética, com uma carga menor, só treinando a funcionalidade da musculatura. E no outro dia, os específicos de corrida mesmo, porque a gente sabe hoje que a corrida, ela tem um padrão diferenciado de movimento, e que a gente pode melhorar a biomecânica, que é o jeito de você correr, com alguns exercícios específicos. Então, por exemplo, vocês veem hoje muitas pessoas fazendo exercício com movimentação dos braços, muito na ponta do pé para treinar a panturrilha, amortecimento, pular da caixa pro chão, e tem muito treino de força e potência também, então se agachar pesado, saltar na caixa, muito do crossfit também é treino de potência, por isso que muitos crossfiteiros correm muito rápido tiro, porque eles têm muita explosão. Porque no cross a gente treina muita força e potência, que é uma valência do fortalecimento para corredor. Então, se você falar assim pra mim, eu quero bater meu RP no 5 e 10K, você vai ter que treinar força e potência. Agora, se você falar pra mim, eu vou fazer uma maratona, a gente vai tirar a carga, não precisa ser rápida, você precisa ser resistente. Então, o fortalecimento muda, mas não deixa de ser fortalecimento. Gente, eu acho muito incrível, né? Porque a gente coloca sempre fortalecimento numa caixinha e uma das coisas que é muito legal de acompanhar você é como você usa sempre muito fortalecimento, como seus treinos mudam de acordo com cada fase que você tá. Exato. Então, foi muito legal, assim, quando você tava mega focada em tri, né, que você tava botando natação, bike, você tava treinando bem menos fortalecimento, menos carga, muito mais Exato. pra resistência. E agora você teve esse período que você deu uma segurada na corrida e teve o objetivo estético, e você mudou completamente muito. o seu corpo. Isso também é resultado do quanto você conhece, o como ele responde a quais tipos de estímulo. E agora você vai já ajustar pra poder entrar em ciclo de maratona. Exatamente. E aí eu vou sempre levando o fortalecimento de acordo com essas fases, né? E dá pra fazer tudo.
A gente só tem que escolher uma prioridade. Foi que nem a Má falou, ela não vai conseguir ser forte e correr pra performance, mas ela consegue correr bem e ter um corpo bonito, né? Então, a gente consegue aliar a estética de uma forma aceitável, mas a gente sempre precisa escolher a prioridade. Mas, independente disso, o fortalecimento, ele precisa estar de mãos dadas com a corrida. E quanto mais cedo todos os corredores entenderem isso, mais longe eles vão chegar e mais rápido eles também vão chegar aonde eles querem. Porque na sede de melhorar o nosso pace, ou correr melhor, ou alcançar distâncias maiores, a gente acha que para ser melhor na corrida, a gente precisa correr mais. Mas não, a gente precisa saber que tem que correr os dias certos, de acordo com um profissional que passa os treinos, porque eu era essa pessoa, tá? Meu professor passava 10 quilômetros, eu fazia 12. Meu professor passava 1 hora, tava tipo 7,78, eu batia 8. Eu sempre fui muito errada, até me machucar várias vezes. Então, eu acho que a gente vai criando essa maturidade também, sabe? Então, hoje, eu amo fortalecer. Eu adoro. Não vejo a corrida sem fortalecimento. Eu acho os exercícios tão bonitinhos. É, super Pulinho legal. pra cá, pra lá, bandinha elástica. Eu adoro treinar glúteo médio, cachorrinho. Nossa, isso daí você passa bastante. Marcha lateral. Aí, ó. É. Vai virando o sobrenome do corredor. Exato. E é go- eu Todo mundo gosto tem uma até. banda em casa. Você tem uma banda em Tenho, casa? tenho. Tu tem, né? Sim. Viu? Não, mas eu acho que o fortalecimento pra corrida eu até gosto mais do que às vezes os outros treinos De que a gente. musculação. Que você tem que ficar mais tempo. Eu não gosto de treino longo, por exemplo, mas eu acho que isso é bom. Você vai e entende o que faz sentido pra você. Agora, cá uma pergunta que até já fizeram uma vez, e a gente até discutiu isso em algum episódio, mas obviamente ninguém sabia, né? A gente não chegou a uma resposta. Mas em que momento, comecei a correr, em que momento talvez seja importante eu falar, putz, gente, tô correndo, preciso de um treino mais específico, ajustar, eu sou a pessoa da musculação tradicional, em que momento é importante talvez eu mudar o formato? Mudar o formato do treino, você diz. Então, assim, ó, para início, né, para um corredor iniciante que corre até 10 quilômetros por lifestyle, você fazer um treino de musculação é básico, tá? Você não precisa de específicos, né? O que acontece com o treinamento funcional específico para corrida são os corredores que querem mexer na biomecânica, né? Porque quando a gente mexe na mecânica do nosso padrão de correr, a gente consegue melhorar alguns pontos, né? Como ponto de impulsão, como aceleração. Então, os treinos mais específicos são quando você coloca como objetivo algo mais específico. Então, por exemplo, eu corro 5 a 10 quilômetros e faço musculação, tá ótimo. Você não precisa de um treino específico. Eu vou fazer uma prova de 10K pra tempo. Então a gente vai treinar específico. Porque na especificidade, a gente consegue trabalhar força e potência, a gente consegue melhorar a sua pisada não tão longe do teu quadril, mais perto do teu centro de gravidade, pra você não frear a corrida. A gente consegue treinar a desaceleração se você vai fazer uma prova com subida, pra você não destruir seu quadríceps quando tá descendo e depois faltar perna no sprint final da prova. Olá. Entendeu? Então, é mais ou menos assim. Quando a gente tem uma especificidade, a gente precisa treinar específico pra isso. Então, eu considero assim, não existe um time inicial. Pode ser que você comece a correr agora 5 quilômetros e você já queira mexer na sua biomecânica, porque também é igual a dirigir. Quanto mais vício a gente adquire correndo, mais difícil é de corrigir Nossa, depois. sim. E não existe um padrão certo de corrida. Cada corredor tem um jeito de correr. Só que existem coisas que a gente pode fazer que melhora. Então, por exemplo, não é errado correr com o braço aberto. Mas você deixa o vento passar. Então, é melhor você fechar o braço. Então, assim, existem padrões que a gente pode melhorar na biomecânica que o treino específico ajuda, né? Mas não é obrigatório. Ai, nossa, eu queria só fazer um parênteses, porque esse ponto me pega. Que assim, acho que já teve muito influenciador que não é educador físico, Nossa, não sim. é fisioterapeuta, não é nada, absolutamente nada, postando trend do tipo, não corra desse jeito, corra assim. Não corra, sei lá, pisando com o calcanhar. Corra com o pé. E, cara, eu acho isso tão absurdo, porque primeiro eu penso, quem que é a pessoa que não é formada em absolutamente nada pra Não se existe isso. achar competente em entrar num outro ramo de saber que não é o dela. Mas, além disso, isso pode lesionar corredores, né? Tem Exatamente. muita gente que às vezes tenta mudar a sua mecânica sem um acompanhamento, vendo esses vídeos e acaba se machucando muito. E então eu acho muito legal, assim, já vi
tô ouvindo você falar agora, mas já ouviu a Raquel Castanhari Ela postar mesma. às vezes, né? E ela fala muito sobre como não tem certo e errado, né? Não Mas tem. de fato, tem coisas que são mais eficientes e menos. Exatamente isso. Inclusive, quando eu me lesionei a primeira vez, eu passei na Raquel e eu Ah, jura? achava o Que meu legal. jeito de correr horroroso, porque eu vim do cross. Uhum. E eu sempre fui muito parruda, então eu corria pesada. E eu sempre corri com o calcanhar. E me falaram que a minha canelite era porque eu fazia muita força no calcanhar, né? Isso ainda quando eu nem era tão inteirada de corrida ainda. E depois eu fui estudar sobre, e realmente, hoje, cada um tem a sua biomecânica. Uhum. Não tem como a gente mudar padrões que a gente carrega, às vezes, desde a infância. Existem pessoas que hoje andam na ponta do pé. Né? Então, assim, não tem como eu mudar isso. Existem formas que podem melhorar, né, o seu padrão de eficiência, mas não existe certo ou errado. Tem gente que pisa com o calcanhar em um pé e com o médio pé do outro pé. Sim, Então, assim, já vi esses vídeos. tem corredor profissional de atleta elite que corre com o calcanhar, que corre com o pé lá na frente. Às vezes, se você tá dando um tiro muito rápido, você não consegue pisar embaixo do centro de gravidade. E não dá pra você pegar um flash do corredor, tirar um print e falar, olha, tá fora do gráfico, a gente tem que correr 45 graus assim, perpendicular ao chão, não dá. Né? Então, hoje, cada um precisa entender o teu jeito de correr e desvendar, né, a sua melhor performance nele. E quanto mais você treinar a sua capacidade física, melhor você vai correr, né? Não tá muito atrelado a eu preciso ficar batendo o peito do pé no chão e correr com a ponta. Não. Eu acho que isso é mais lesivo do que você correr do jeito que você corre. Sim. Então, eu acho que as pessoas, elas têm que aceitar o jeito que elas correm e parar de achar que existe um padrão perfeito. Sim. Não existe um padrão perfeito, existe o seu padrão. E fortalecer pontos pra, às vezes, evitar que você Exato. faça coisas que Exatamente estão te isso. machucando, né? Exatamente isso, que nem hoje em dia eu falo muito dos tênis de placa, eu mesma amo, eu não uso muito tênis sem placa, eu sou pesada, né, eu tenho muito músculo, então quanto mais eu uso a placa, menos força eu faço, né, se eu uso Total. tênis sem placa, eu faço muita força, eu fico mais dolorida, então, mas os tênis de placa hoje, eles jogam muito você pra frente, então te induz a pisar com a ponta do pé, só que quem pisa com o calcanhar não consegue pisar com a ponta do pé, então olha que louco, o tênis te joga pra frente e você pisa com o calcanhar, olha quanto isso pode ser lesivo, pensa 2 horas Nossa. correndo. É verdade. Então, se a gente não fortalece o tornozelo, por exemplo, Sim. ou o pé, ou a musculatura da panturrilha, como é que eu absorvo o músculo, né, o impacto pra minha articulação do pé? Então, e imagina se eu tô correndo e quero tentar mudar a minha mecânica em cima dessa logística. Aí fica pior ainda. Exato. Então, aí você mexe na postura, aí você vai ficar com dor na lombar, tentando mexer o pé, e aí onde tá ruim, piora outro lugar. Então, eu acho que a gente tem que... Eu até ia te perguntar, porque teve uma vez que tentaram mudar a minha mecânica, faz um tempo já. E aí eu comecei a sentir dor em outros lugares. E aí falaram, porque você já tem... Para essa sua mecânica, você já tem uma parte da sua estrutura fortalecida. Agora, se você mudar a sua mecânica, é meio como se outros grupos musculares que você fosse usar não tão fortalecidos e por isso pode lesionar ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver com o fato de não tá fortalecido. Por exemplo, assim, vai correr em dias de chuva. Quando você vai fazer um tiro e tem várias poças. Às vezes você corre mais tensa no membro Sim, superior. E aí no dia seguinte você acorda com dor no pescoço. Não é porque seu pescoço não está fortalecido, né? Seu trapézio, seu ombro não é forte. Não. É porque você fez uma força de tensão muscular, deixando a musculatura em isometria. Então, por exemplo, às vezes você estava tão preocupada em fazer força para fazer um movimento que para você não era natural, que outras musculaturas estabilizaram esse movimento e estavam em contração, porque quando a gente tá em pé correndo, parece que não, mas a nossa lombar tá inteira contraída. Então a musculatura, ela fica isométrica. A isometria muscular é um exercício, entendeu? Então você fica dolorida ou pelo tempo de trabalho, por exemplo, 2 horas correndo, 1h30 correndo, vai ficar dolorida, ou de fato, se você correu só 20 minutos e ficou muito dolorida, pode ser sim uma falta de fortalecimento, porque daí a musculatura foi colocada sobre um excesso, né, ali sobre um tempo a mais do que ela tá acostumada e realmente você ficou dolorida. Então, depende, Entendi. né? Não tem Mas uma é bem regra. difícil Tem uma você regra, virar né? e falar pra você, uma pessoa que corre super bem, e falar, você não é fortalecida. Não existe isso. Você tem força, né? Mas às vezes você tem desequilíbrios musculares, sim. então isso é diferente. E agora uma outra pergunta também que sempre fico com essa dúvida. Primeira coisa,
qual é a frequência ideal? Como é que a gente organiza os treinos de corrida com os treinos de fortalecimento? É melhor treinar a perna no dia que você corre? Ou é ruim treinar a perna, fazer um treino mais de força, que você comentou que é importante, e no dia seguinte ter uma corrida? Tipo, qual que é a importância da gente organizar? Como é que a gente organiza? E também qual que é a importância de ajustar os treinos de acordo com a fase de treinamento que a gente tá? Porque a gente fala muito, né? Putz, quando eu tô no começo do ciclo, é um treino. Quando eu tô mais pro final do ciclo, eu tenho que naturalmente ajustar. Então, por que isso é importante e qual que é a melhor forma, assim, de fazer? Então, na realidade, cada corredor e cada pessoa responde em um treino diferente, né? Eu sou uma pessoa que fico dolorida 48 horas depois. Então, se eu faço treino de perna hoje, sexta-feira, eu vou ficar dolorida domingo. Se minha corrida é domingo, eu vou correr quebrada, né? Então, se a minha corrida é sábado, eu vou ficar quebrada domingo da corrida e do treino de sexta. Então, você tem que entender um pouco do seu corpo, e enquanto você não sabe, você vai testando. Mas, geralmente, hoje, é muito difícil as pessoas terem tempo de fazer 2 modalidades no dia. Então, é praticamente inviável falar pra você, treine perna e corra no mesmo dia. Não, a gente precisa desenhar 7 dias na semana, pensando em uma pessoa normal, que trabalha, que tem demandas, né, que precisa de pelo menos 60 minutos de treino por dia. Então, eu sempre falo que se a pessoa corre 4 vezes na semana, que hoje é um pouco do básico, né, de 3 a 4 vezes, os outros 3 dias você faz o fortalecimento. E quem corre faz longão no sábado, né? Então, eu não gosto de colocar treino de perna, por exemplo, numa sexta-feira. Eu gosto de abrir a semana com treino de perna, porque a gente gera uma acidose maior, né, no membro inferior, porque a gente tem mais músculo. Quanto mais músculo, né, mais contração, mais estresse ali oxidativo para a musculatura, consequentemente para o corpo ficar inflamado também. Então, eu gosto de, por exemplo, segunda-feira correr, né, geralmente um treino intervalado, terça-feira faz um treino de perna. Aí, quando a gente treina força e potência, e a gente, no dia seguinte, por exemplo, faz um treino de tiro, a gente aciona o sistema nervoso central, então a gente consegue aproveitar o sistema neural de ativação da musculatura para fazer um treino de tiro, né, numa quarta-feira. Aí você pode fazer no dia seguinte um treino de braço, um full body. Na sexta-feira, para não ficar sem treinar, pode fazer um treino de core, que é treinar a parte específica mesmo da corrida, fortalecer o específico, que de fato não sobrecarrega, né? E no sábado fazer um longão e domingo deixar para ser livre, para fazer um off. Então, eu acho que todo corredor tem que fortalecer 3 vezes na semana no mínimo. Um dia focado em inferior, um dia focado em superior e core, e um dia mais específico de corrida mesmo. E o planejamento do treino vai variar muito de acordo com a distância da sua prova. Então, se você faz provas curtas, você precisa treinar mais força e potência. Se você faz provas longas, você precisa ter um treinamento de carga menor, porque senão a gente tá sempre sobrecarregado, né? Pensa que um corredor que faz maratona roda por semana 60, 70 quilômetros, e aí eu coloco treino de força, treino de perna, daí não tem recuperação muscular. Ou a gente pode pegar esse atleta e separar ele em fases. Por exemplo, a Marcela vai fazer a prova em setembro. Então, em janeiro, a gente começa. São 2 treinos, 2 meses de base, né? A gente fala que o treinamento de base do corredor, ele é a hora que você vai ganhar força. Então, eu vou te deixar forte. Você vai ter uma musculatura forte, você vai treinar força e potência, você vai ficar um pouco mais pesada. Aí, quando você entrar em ciclo de maratona e for iniciar o seu volume, a gente já fez o treinamento de base, você já tá fortalecida, tem uma estrutura boa, tem uma reatividade boa, corre rápido e intenso, 21 quilômetros, e aí a gente vai colocar volume de corrida e tirar volume de musculação, né? Então, você pode também dividir a periodização assim, mas varia muito de acordo com a demanda de quilômetros que você vai rodar na semana, né? Da intensidade que você vai fazer. Por exemplo, a distância mais comum hoje em dia tá sendo meia maratona, né? Então, meia maratona é um mix entre você precisa ser forte e resistente na mesma proporção. Então, o treino, ele precisa ter força e potência, e ele precisa ter os específicos de fortalecimento. Principalmente quando a gente fala de core, glúteo médio, né? Que é o cérebro do corredor. Nossa, exato. O cérebro do corredor. Dores no quadril, glúteo médio. Dores no joelho, glúteo médio. Canelite. Banda iliotibial, glúteo médio. Dor na lombar, E é glúteo difícil, médio. é um movimento que é difícil de a gente fazer natural, ativar naturalmente, É né? um músculo de resistência, né? Então ele precisa de muita tensão muscular. Por isso que a gente usa mini band, porque a gente consegue fazer, sei lá, 30, 40 repetições, né? E ele é um músculo que você precisa vencer a tensão, né? Ele é um exercício que você precisa vencer a tensão e em padrão de extensão. Então, por exemplo, eu brinco que cadeira abdutora não serve pra nada pra corredor. Porque corredor corre sentado?
Então, como é que você fortalece o glúteo médio sentado? Não. Fortalece em pé, que é igual a gente corre. A gente tem que treinar o mais próximo do padrão da corrida. Então, você vai treinar o glúteo médio em pé e com um pé só. Porque você corre com um pé de cada vez. Sim. Então, quanto mais forte for teu glúteo médio em uma base unipodal, por exemplo, menos é a chance do teu joelho entrar quando você tá no final de uma maratona, menor é a chance do teu quadril rodar, né? Quando a gente vê o corredor correndo com o joelhinho pra dentro, é porque o glúteo cansou. E aí, quando o joelho entra, faz essa rotação interna, né? O glúteo, ele já tá num padrão excessivo e quem começa a doer? O joelho. Então, aí a gente impacta a articulação. Então, por que o nosso glúteo médio precisa ser forte? Pra gente ter essa força de rotação externa do joelho, para manter um alinhamento entre quadril, joelho e tornozelo. Que é aquela pose bonitinha. Gente, é tudo Gente, vai todo mundo sair desse episódio, você vai ver. Com a Vai banda lançar- elástica no pé. Não, vai lançar esse episódio, vai estar todo mundo quinta-feira de manhã na academia com a bandinha. É isso. Todo mundo tem que ter banda, gente. Mercado Livre. É muito barato, Mercado gente. Livre, patrocine a K, porque ela favor. vai vender a Por banda pros favor. corredores. Toda vez que eu atendo alguém, eu falo, você tem mini band? Compre. As 3 Compre. tensões. Agora. Porque a tensão fraquinha é pros dedos do pé. A média é pro Boa. tornozelo e glúteo. A forte é pra pôr no joelhinho. Tem que ter as 3 tensões. Ó, viu, gente? E ó, como não é difícil, é uma mini band super é barata, isso, custa acessível. R$60 o trio no Mercado Livre. trio? Exato. Não, não Eu precisa... tenho esse trio. Eu tenho Você tem esse também. trio, né? Eu tenho esse trio também. Inclusive, mais minha estourou, eu preciso comprar outra. Mas agora, uma outra pergunta que eu ia falar. Mobilidade. Cara, isso é muito polêmico. Porque assim, tem gente Que horas não que faz mobilidade? Antes, depois do treino? Que horas? Quando tem que fazer? E alongamento, vai, vamos pros e dois alongamento. juntos. Que é muito, A eu nunca mobilidade e sei, alongamento. é uma dúvida. Corredor não precisa ser flexível. Pôr a mão no chão e não pôr a mão no chão não te faz ter ou menos ou mais lesões. Qual que é a diferença entre alongamento e mobilidade? Mobilidade é a capacidade que a tua articulação tem de fazer um movimento. Então, por exemplo, sabe cócoras? Uhum. Ficar, tipo, sentado no chão? Isso é a capacidade, isso é uma mobilidade. Mobilidade de quadril, joelho e tornozelo. Pôr a mão no chão é flexibilidade. É o quão flexível o seu músculo é de ter uma tensão, né? Pra você ser não que isso seja uma regra, tá? Mas nenhum corredor precisa pôr a mão no chão, tá? Os maiores corredores são encurtados. Já viu o Kipchoge alongando? Já, é péssimo. Então, e ele é o quê? O maior corredor, né? Então, assim, mas a mobilidade, ela é importante, né? A mobilidade, ela é importante porque ela destrava o quão impacto a corrida faz. Então, um quadril rígido, com um trabalho de mobilidade, a gente consegue deslocar mais líquido para essa articulação e ela fica mais móvel, né? E a mobilidade é aquela movimentação mesmo da articulação sob a musculatura. Num treino de musculação, a gente também precisa fazer mobilidade, porque quanto maior a nossa mobilidade, maior a nossa amplitude. Quanto mais amplo, mais músculo ativo, né? Então, por exemplo, quando a gente vai começar a correr, você mobilizar um pouco o teu tornozelo e você vai correr de placa, faz com que você tenha esse movimento de pisada no chão mais confortável, principalmente em dias frios, né, que a gente sente que o corpo demora mais para aquecer, né? Então, a mobilidade ela é importante, mas ela não é necessária se você não puder fazer antes de correr, tá? Então, assim, 5 minutinhos, você pode fazer. Suficiente. É o suficiente. E, assim, pontos principais, como mobilidade de quadril, tornozelo, e se você necessitar um pouco de mobilidade torácica, né, que é a parte superior mesmo. Olha, ano passado eu corria e eu fazia 10 minutos obrigatórios de mobilidade sempre antes de correr. E esse ano eu não fiz nenhum dia. Desde que o ano virou, eu não fiz mobilidade. E assim, não tenho dores também, mas porque eu sempre fiz muito. E em algum momento da minha semana eu faço. Mas essa mobilidade, ela não necessariamente precisa ser antes da corrida. Ela Você pode faz em ser algum momento, mas hoje você não tá qualquer fazendo. momento. Eu faço todo o treino de fortalecimento, Isso. ele começa com a Com mobilidade. mobilidade. É isso, é o ideal. Porque a sua musculatura vai se acostumando, né? E você vai ganhando mais amplitude. Sim. E aí, legal melhor perceber isso. E aí você vai ganhando, melhora no teu treino de força, que vai ser benéfico pra corrida, né? Então, se não dá pra fazer gente antes, não fica desesperado. Pode fazer depois ou é Pode ruim? fazer depois, não tem problema nenhum. E esse negócio de fazer alongamento antes piora a corrida também é mentira. Pode alongar, mas também não é algo que vá te tirar de dores, assim, né? Mas, por exemplo, eu vou fazer uma prova de 5 km forte, eu tô aquecendo. Aí eu faço os trotinhos, dou uns tirinhos e sinto a panturrilha puxar. Aí é legal dar uma puxadinha no tornozelo, alongar um pouquinho, né? Estender um pouquinho ali da musculatura, mas nada demais.
Se você não consegue fazer, não sofra. Não vai se lesionar. Outro assunto polêmico que a gente falou, assim, que teve um episódio nosso que é sobre mitos e verdades de ciclo de maratona. E um mito que a gente, pelo menos numa experiência, né, a gente sentiu, é que quando a gente tá em ciclo de maratona, muito dificilmente a gente emagrece. Ou pelo menos se emagrece, não é aquele emagrecimento... Principalmente no final do ciclo. Considerável, No começo Nossa. até acontece, porque você aumenta muito o volume, mas no final você inclusive dá uma engorda, às secadinha, mas não é nada, nossa, emagreci 10 quilos treinando pra uma maratona. Aí a gente queria entender, tem como conciliar emagrecimento, processo de emagrecimento, perda de peso com... um ciclo de maratona, que você quer... uma maratona que você quer... Sim e não. Sim, não, tá. Sim e não. Depende da performance, né? Ano passado eu queria correr forte. Então, o meu pré-corrida no dia anterior era uma pratada de 300 gramas de macarrão. Esse ano eu vou fazer uma maratona, só que eu não quero correr forte, eu só quero fazer a maratona feliz e correr bem. Então eu não vou ficar comendo 300 gramas de macarrão, até porque eu não quero engordar. E ciclo de maratona engorda, sim. Engorda porque você toma 4 géis, 5 géis por corrida, e o que você gasta na corrida, você tá ingerindo de carboidratos. E o que muita gente não sabe é, o treino de musculação, ele faz com que o seu corpo, ele queime calorias por 3 horas depois, porque o processo inflamatório é tão grande que o corpo entra em estado de recuperação e gasta calorias para recuperar. O treino aeróbio, que é a corrida, o ciclismo, a natação, você só queima caloria enquanto você tá fazendo atividade física. Parou de correr, parou de gastar. Então, se você tá correndo e gastou 1.000 calorias e tomou 5 géis, você deve ter gastado um déficit de 500. Aí você come um prato de macarrão antes pra correr e um prato de macarrão pra recuperar depois, não tem déficit calórico, então não tem emagrecimento. E o que acontece com o atleta que faz maratona é a gente aumenta muito a demanda de carboidratos, e o carboidrato, ele carrega muita água, né? Então a gente... Fica meio inchado. Exato. No final, eu acho que essa é a sensação. Exato. Fica inchado no final. Isso, e o que acontece? O esporte de endurance em si, o triatlon e a maratona em si, né? Os maratonistas, a gente faz esporte de longa duração. E gera muito estresse oxidativo. E isso inflama o nosso corpo. Então, às vezes, você corre 42 e você tá com a mão inchada. Você fala, meu, que isso? Mas é porque você desidrata tanto, que você estressa tanto o teu corpo, que isso faz com que você fique mais retido. Então, às vezes, a sensação num pós-treino é que você virou um balão. Então, o esporte de endurance, ele tem essa capacidade de inflamar mais. E pelo fato de você consumir muito mais carboidrato, muitas pessoas são magras, mas não são definidas. Sim. Por isso que o corpo de quem é maratonista e de quem é atleta biquíni de fisiculturismo é diferente, porque o biquíni faz um déficit calórico de carboidratos e ele faz cardio, só que em jejum, e o corredor maratonista não. Você pode emagrecer num ciclo de maratona, mas a probabilidade de você ficar estagnada é maior se você for usar uma demanda energética próxima àquela que você tá gastando pra te fornecer energia. Quem corre em jejum pra 30 quilômetros? Não tem como. Se você quer correr bem, não se machucar também, porque a gente precisa... Então, assim, eu falo, quando eu comecei a fazer ciclo de maratona, acho que muitas amigas assim, nossa, você emagreceu muito. Eu já falei, muito ano gente, passado, gente, você não emagrece, porque se você quiser usar, não, corri 30 quilômetros e vou ter medo de comer, você vai desenvolver uma tríade da mulher atleta que já aconteceu com uma amiga minha. É isso. Então, eu quero fazer uma maratona, mas eu tenho medo de tomar gel, eu não quero engordar, eu tenho medo de engordar. E o medo de te engordar vai te fazer lesionar, pode gerar uma síndrome de mulher atleta, e aí você vai ficar muito mais tempo sem correr, porque você vai basicamente desorganizar todo o seu organismo e pode evoluir pra várias fraturas por estresse. Então, assim, quer fazer maratona? Esquece um pouco emagrecer. Tem que esquecer a estética, gente. Maratona não é estética. Quer emagrecer, tenta tá com o corpo mais legal antes de você entrar no ciclo, porque a hora que começou o ciclo vira a chavinha e performance. Mesmo, eu sempre brinco, tudo não terás. Tudo não terás. Tudo não terás. Eu e a minha irmã, a gente sempre fala isso, tudo não terás. Quando eu tava magra, correndo em jejum Z1, 6:10, 6, eu ficava, meu Deus do céu, eu tô muito cansada. Tudo não terás. Ou serás magra, ou correrás rápido. Ou comerás carboidrato. Então, é isso. E o que as pessoas, elas também negligenciam muito você se preocupa muito com o pré e com o intratreino, né? E o pós? Você tem que comer, a gente precisa comer, né? Porque pra recuperar, precisa de nutriente. Sim. Então, na mesma proporção que você colocou carboidrato pra treinar, você precisa colocar pra repor. Então, querendo ou não, a gente sobe a balança, desce a balança, né? Então, na mesma proporção que a gente gasta
2.000 calorias numa corrida de 30, 32 quilômetros, a gente proporcionalmente ingere calorias parecidas. Só que também existe algo que é qualidade nutricional, né? Então, assim, por exemplo, se você é uma pessoa que pesa a batata, né, de acordo com o seu peso corporal, pesa a proteína, e você tá muito ali próxima, você nem engorda e nem emagrece exponencialmente. Você se mantém num perfil atlético, que você consegue dentro ali do teu shape, correr bem e se manter slim. Porque hoje também o corredor, ele precisa, convenhamos, né, que a gente precisa ter um corpo mais slim, sim. E não é, tô falando de ser quem é obeso ou quem, né, tem sobrepeso não pode correr. Não, mas a gente tem que entender que quanto mais pesado a gente fica, maior é o impacto nas articulações. Isso também é mais lesivo. Se você quer performar, né, exatamente. Então, quando você vai fazer uma maratona, o ideal é que você trace um plano não só de periodização de treinos, mas também alimentar. Então, você fica mais forte. Ideal, é super, assim, pra depois você poder emagrecer um pouco, né? Então, por exemplo, a minha mãe tem 57 anos, ela vai fazer uma maratona esse ano com as amigas. E eu falei pra ela, olha, ela vai fazer Amsterdã. Que legal. O peso que você tá, você não vai correr maratona. A gente vai emagrecer. Só que ela não pode emagrecer em ciclo, porque como é que corre sem energia? Então eu peguei ela no carnaval e falei, ó, você vai emagrecer 6, 7 quilos. Ela emagreceu 7, 8 quilos. Caraca. Agora ela tá com, minha mãe tinha 70, acho que ela tá com 63. Não, a minha mãe tá com 57 quilos. E agora ela tem esse espaço, essa margem. E agora ela tá magra, forte, e ela pode entrar num ciclo de maratona confortável. Ela pode comer, ela vai subir aí pra uns 60 quilos. Você pode ter uma margem aí de, que nem eu emagreci pra 49. Eu não vou conseguir sustentar 49 quilos numa maratona, eu vou subir pra 52. Mas é uma margem aceitável, eu não vou subir pra 60, que nem eu tava no passado. Né? Então, assim, mas olha, a maioria das pessoas que eu vejo que faz maratona não emagrece, não. Eu vejo pessoas final, mais inchadinhas. Eu acho que a primeira vez que, no começo do ciclo, que eu acho que no meu primeiro ciclo... É o susto do metabolismo. Dá um susto, e porque eu não tava comendo direito. Não, e não é só isso, é porque eu tinha medo de comer. Então, eu não tomava tanto gel quanto eu precisava, eu demorava muito pra tomar gel, eu não comia a quantidade de macarrão, durante a semana eu tava comendo muito mal, então, óbvio, eu fui do nada pra 50 quilômetros por semana, e não dando alimentação, você, né, eventualmente emagrece. Mas você se prejudica em termos de performance, em termos de recuperação. Total. Nessa segunda, que eu já fui com menos medo de comer, foi diferente. Eu sentia meu corpo, foi muito assim, eu me sentia atropelada no primeiro ciclo. Nesse segundo, que eu fiquei mais atenta em realmente me alimentar e buscar, principalmente durante a semana, me alimentar conforme o plano... Nossa, minha experiência foi muito melhor. Eventualmente, no último mês eu senti essa inchada, mas também foi o que a Ká falou. Não é que, gente, você engorda em maratona, você não vai engordar horrores, mas não vai com expectativa. Que eu acho que as pessoas acham, eu corri 30 km. Virar modelo. Exato. Emagrecer 10 quilos. Exato. Não é Mondiaro, não, gente. Ainda não. Uma maratona ainda não é Mondiaro, senão eu já estaria fazendo várias por ano. É bem mais fácil, mais divertido. Não sei se é mais barato que Mondiaro, olha. Ultimamente, dependendo da maratona que você faz, eu tá acho lado a lado, né? Tá mais barato comprar Mondiaro, porque tem umas, pelo amor Mas é de que hoje Deus. as corridas, elas estão inflacionadas, né? Gente, tá muito caro. A gente pagava R$200, hoje em dia tá 300, 400, R$500 uma inscrição. Eu paguei agora 500 e pouco numa inscrição de uma prova. Eu também. Nessa mesma prova. A gente ganha hoje em dia cada vez menos coisa, só um número. Exato. Não, é o kit... Exato, um número de peito, uma camiseta. E cada vez mais caras. A gente falou disso num episódio de polêmicas da corrida, né? Dos preços das provas de corrida que estão... bizarros. É que, tipo assim, algumas têm até um motivo, assim, essa, por exemplo, tem uma estrutura, eu entendo trail run, que tem uma estrutura muito diferenciada, mas, pô, algumas corridas, cara, você vai correr aqui do lado da sua casa, pagar... Marginal, não tem sentido. Não tem sentido, isso é verdade. Mas eu acho assim também, falando sobre essa questão alimentar, eu acho que maratona é um investimento de tempo financeiro e de... estético também. Então, assim, se você se predispõe a fazer uma maratona, eu acho que no mínimo você tem que prestar atenção no que você come, no que você vai suplementar. Muitos atletas hoje também não tomam gel porque não querem pagar R$10 em 4 géis por treino. Isso me irrita muito. Entendeu? Fica, nossa, mas cada gel custa R$10, mas meu amor, você quer fazer o quê? Então leva pacotinho de açúcar, né? Mas, exato. Entendeu? Então eu acho que assim, hoje... eu acho... E assim, a gente sabe hoje que o gel, ele tem ali uma estrutura de sódio, outros itens importantes que compõem a nossa musculatura pra não fadigar, né? E isso que você falou de não tomar os géis durante o treinamento acontece muito, né? Porque eu vejo muita gente no Ibirapuera
dando uma bicadinha, toma meio gel e joga o resto fora, com medo do carboidrato. E muita mulher, né? Não, é só mulher. É. Homem não tem esse Homem problema, né? homem ele Testosterona, vai, voa livre. 20 anos tem que tomar, tem que tomar. É. A gente, não, se eu tomar, em vez de tomar com 30, deixa eu tomar com 40. A mente não, da era mulher pra tomar, é psica. era pra tomar 3, e se eu tomar só 2? Gente, assim, Eu pensei muito assim também, Eu já. já pensei. eu já há muito tempo. tempo, acho que a gente sempre foi doutrinada a pensar assim, então eu acho que, por exemplo, eu por muito tempo, eu achava o máximo que eu ia correr sem, eu não consigo comer antes de treinar. Mentira, era uma coisa mental que eu inventei. Também, total. E, gente, Todo a hora mundo que eu comecei inventa. a comer antes de treinar, principalmente corrida, mudou tudo. A hora que eu me alimento bem antes de ir pra um longo, a minha performance é assim, É. eu virei, meu pace aumentou, no caso Sim. diminuiu, né? Meu pace melhorou, mas foi por quê? Porque eu coloquei comida pra dentro. Se eu Exato. quero fazer se eu quero performar, agora se eu quero só ficar correndo por lifestyle ali 5 km, levinho, etc., cada um com seus objetivos, mas eu acho que realmente Exatamente. fica difícil alinhar. E às vezes as pessoas, elas não entendem a importância do gel. O que acontece quanto maior é a nossa frequência cardíaca, na corrida ou na atividade física, a nossa demanda energética é o glicogênio. E o que é glicogênio? É açúcar. E aonde o glicogênio tá? Na musculatura, né? E o glicogênio, ele é o açúcar. Então, quanto maior é a frequência cardíaca, maior é a demanda energética de glicogênio. Se você, uma hora você vai depletar teu glicogênio, não tem como. Uma hora acaba o estoque de açúcar. E aí você precisa fazer o quê? Repor. E aí você repõe em forma de gel. Se você não repõe, você vai ficando mais cansado. E aí é por isso que o cansaço vem. Porque às vezes a tua musculatura, ela não tem tempo de produzir energia. Então, por que falam que o aeróbio em jejum emagrece e tem que ser em baixa intensidade? Porque quando o batimento tá baixo, você não gasta glicogênio. Né? Você precisa buscar a oxidação de gordura através da via hepática, que é o nosso fígado. Só que se ninguém corre por 2 horas a 110 batimentos cardíacos, gente, impossível. E você vai correr pelo menos de 140 a 150, isso já é uma zona 2. Então, conforme a sua frequência vai subindo, você vai precisando de mais vias energéticas e o gel vai repondo essa energia. Então, o gel de fato, ele é pra te dar performance, pra te dar qualidade no treino. E nem é pra correr mais rápido. É pra não correr fadigado. É pra não ter cãibra. Né? Então, essa é a necessidade mesmo. Óbvio que a gente pensa em calorias, porque a hora que a gente coloca um gel de brigadeiro na boca, parece açúcar mesmo. Sim. Dá um pouco de agonia. A gente pensa, é celulite. Mas tem que comer, tem que tomar. Eu acho que é muito importante. Eu falo que a corrida ajudou muito, né? A gente já falou isso em outros episódios, que a corrida ajuda muito mulheres que às vezes precisam fazer as pazes com a corrida. Precisam fazer as pazes com a comida, porque você aprende que você precisa ter combustível e ressignifica muita coisa, né? Eu também acho. Mas infelizmente a gente tá ali caminhando já pro final. Eu acho que antes da gente fechar, a gente começou falando sobre ser um tema polêmico, né, pros corredores. Mas a gente sabe que ele é essencial. E eu queria saber, da sua opinião, além do fortalecimento, né, que é considerado algo essencial, a gente falou muito sobre isso. Qual outro ponto você destacaria que é muito essencial para a jornada da mulher que corre? Olha, eu acho que hoje a corrida ela anda de mãos dadas é como se fosse uma medicina integrativa, onde vários profissionais são importantes um ao outro. Então, eu acho que a corrida, ela é aliada a muitos movimentos. Então, hoje não tem como um atleta fazer fortalecimento, correr e não cuidar da alimentação. Não existe um atleta correr, fazer fortalecimento, cuidar da alimentação e não tratar a cabeça. Então, eu acho que é tudo um conjunto. Eu acho que hoje, pra gente correr melhor, a gente precisa ter maturidade, a gente precisa ter consciência, a gente precisa se aceitar, a gente precisa sentir, porque a corrida, ela na mesma proporção que cura, às vezes você se frustra muito, e se você não tem cabeça boa, você também se afunda. Então eu acho que é um conjunto, a gente tá sempre cuidando de forma mútua entre a nossa cabeça, o nosso corpo, né, a nossa mente. Então, eu acho que isso é o mais importante. A gente pode pensar na maior performance, mas se a gente não tem a nossa cabeça boa, a gente não tem essa associação positiva entre mente e físico, a gente não tem nada. Porque por muitas vezes quem leva a gente na reta final não é o nosso corpo, é a nossa cabeça. E quem pode não levar a gente também é a cabeça, se você não tá com ela. Exatamente. Então, assim, a nossa cabeça, ela leva. Se no quilômetro 35 de uma maratona suas pernas não aguentam mais, mas a sua cabeça, ela quer chegar, você chega. Não sei como, cara, mas eu fico até arrepiada. Porque você chega se arrastando, mas você chega. Então, eu acho que a gente precisa cuidar, sabe? Cuidar da nossa cabeça hoje em dia. Eu acho que a terapia, hoje pro corredor, ela é muito importante. Porque a gente se aceita, sabe? É legal. E ela é a mala- mala... psicologia. Ai, viu? Então, aí, ó. Total. Tá tudo interligado. Eu acho que pode fortalecer o que for. Se você não fortalecer isso aqui, já Não era. tem nada.
E a gente super concorda com você, mas tem uma outra coisa que é mega essencial para um corredor, que é ter uma boa meia. Ah, isso sem dúvida. Porque a gente fala muito sobre fortalecimento, a gente falou aqui bastante sobre alimentação, mas não adianta você fazer tudo se nos seus pés você tiver com uma meia que te gera desconforto. E aqui no Girls Who Run a gente tem a parceria com a Loop Sport, que tem a meia do corredor. Eles têm 3 meias já lançadas que compõem essa coleção, porque assim como a gente escolhe tênis e casa ele com o melhor tipo de treino, você também vai ter a meia. E você vai poder escolher cada meia com as suas determinadas características para o melhor tipo de treino. E, obviamente, a K vai ganhar uma aqui pra ela estrear. Ai, gente, eu amo meia, sério, eu amo muito. É poliamida, né? Olha lá. Óbvio, é incrível, é muito boa. Gente, sério, quando a gente vê um corredor com meia de algodão, dá até nervoso, né? Dá. Aí eu falo, olha, deixa eu te contar, vai assar seu pé. Exato. Aí eu amei. Amanhã eu não vou correr, né? Mas eu vou correr domingo, então eu vou usar. Não. E pode testar, acho que a gente já tá usando há bastante tempo. A meia, ela é super respirável. Ela tem uma tecnologia da Lupo surreal, né? Anti-atrito. E além de tudo... E ela seca super rápido. Super rápido. Isso é ótimo, porque tá bem quente. Exato. E assim, o melhor de tudo é que ela é acessível, né? Eu acho que a gente também falava muito de meias, e quando você vai ver o preço dessas meias não são acessíveis, e essa meia da Lupo da Loop Sport é extremamente acessível. Então vocês podem garantir a meia de vocês. A gente, obviamente, tem desconto. Exatamente. A gente não quer deixar ninguém de fora dessa, que é Girls Run 10. Inclusive, tem aqui na tela um QR Code para vocês acessarem e encontrarem todas essas meias da Loop Sport, verem os modelos, as cores que mais agradam vocês. E realmente, é isso que a Má tava falando. A qualidade dela é super competitiva, com outras meias excelentes no mercado. E o preço é muito diferenciado também, porque é um preço ótimo, super acessível. E, gente, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, caso vocês queiram também comprar algumas para ver qual é a preferida, fica a sugestão. Exato, gente. Vocês vão botar no pé, vocês vão querer mais tirar. Então, usem o nosso cupom, acessem pelo QR Code ou pelo link também que vai estar aqui na descrição do episódio. Mas, Kai, é isso. Muito, muito obrigada por ter topado. Eu acho que eu falo pra Má sempre sobre você, Sim, o quanto eu queria que você mesmo. um dia conseguisse participar. Ai, Então, que bom que deu certo. Sim. Queria aproveitar também pra você dar um recado para os ouvintes que talvez ainda não te acompanhem, não conheçam do seu conteúdo. Como é que elas podem te acompanhar? Se vocês entrarem lá no Instagram, Karine Q. Nogueira, vocês conseguem me acompanhar. Eu prometo que tem muita coisa boa. Maravilhosa. Eu tento não só ficar mostrando o que eu faço no dia a dia. Eu acho que todos os dias eu tento trazer uma informação diferente. Algo que possa acrescentar de forma positiva na rotina. Obviamente, sempre puxado pro lifestyle saudável. Então, tem dica de alimentação, principalmente de treino. Tem muito fortalecimento. Tem muita coisa de fortalecimento, gente. Tem muita coisa de academia. Tanto pra quem gosta de ser gostosa e tanto pra quem gosta de correr rápido. Eu quero tentar ser os dois, mas aí não dá. Já Não, falaram a gente vai aqui que não vai dar. Gente, mas eu adorei. Obrigada, viu? Obrigada, Muito, Ká, foi um adorei. prazer conhecer você. Ai, adorei Foi demais. ótimo. E quando papo. quiser, Foi pode muito bom o voltar bate-papo. sempre. Sim. Agora a gente tem que marcar uma aula no prático, né? Não, exato. E, gente, quem gostou, o que vocês acharem, comenta aqui. Deixa nos comentários se todo mundo vai estar no dia seguinte. Escutou o episódio, eu tenho certeza que você vai estar mais motivado pra fortalecer a partir de agora. Também acho. E não esqueçam de seguir, né, o Girls Who Run. E também se inscrever aqui no canal do Estema, se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube. Sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Spotify. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, dar like no vídeo. Pra nós é muito importante o feedback de vocês. E estamos aqui toda quarta-feira com um episódio novo. Beijo. Beijo!